E a gente volta a falar do conflito no Oriente Médio, agora com Roberto Webel, economista e professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, bom dia, obrigado por estar com a gente. Bom dia, Jonathan. Uma grande satisfação estar com vocês aqui na Record News. Professor, é claro que esse conflito gera muita preocupação do ponto de vista econômico, não é? Como o mundo vai reagir a essa situação. O petróleo é uma das commodities mais afetadas, imagino eu, professor. Sem sombra de dúvidas, Jonathan, né? A gente já espera agora também com a abertura dos mercados nos Estados Unidos, algum tipo de impacto na precificação, né, do barril de petróleo, tanto o cru como o Brent, né, que tenhamos os dois tipos de petróleo impactados pelo conflito, pela guerra, né, como a gente pode chamar no Oriente Médio. Mas tem outros setores da economia também, acho que são importantes para a gente destacar. Um que toca mais sensivelmente aqui a questão no Brasil, que é a questão dos fertilizantes, né? O Irã não é o maior fornecedor do Brasil de fertilizantes, mas ele tem uma importância para o nosso mercado, para outros países produtores de alimentos, que, em se confirmando este fechamento do Estreito de Hormuz, prolongamento da guerra e a manutenção dessa interrupção da cadeia logística, no médio e no longo prazo pode ter um impacto significativo, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo como um todo, né? É uma guerra, Jonathan, que para além das questões geopolíticas, né, que já estão colocadas à mesa, podem sim trazer consequências econômicas, macroeconômicas, muito significativas para o mundo inteiro, né, e especialmente para os países que dependem tanto do petróleo como também de outros insumos que são fabricados pelo Irã ou que dependem da passagem do Estreito de Hormuz para a distribuição no restante do sistema internacional. Professor, o Estreito de Hormuz, como já falamos aqui na programação da Record News, é um ponto de passagem fundamental ali para o escoamento do petróleo produzido naquela região ou não só naquela região, né? E hoje está sob domínio iraniano, né? É uma ferramenta que o Irã tem de pressionar aí para o fim da guerra ou qualquer outro tipo de negociação que seja. A gente pode imaginar uma intervenção americana, israelense nesta região, não só para desobstruir essa interrupção, assim como ter domínio deste ponto, desta localização tão fundamental? Sem sombra de dúvidas, e haja vista, né, o que nós vimos neste final de semana, com a incursão militar norte-americana em Teherã, né, que matou o Ayatollah Ali Khamenei, né, o líder autoritário de mais de 40 anos no poder no Irã, e outras figuras de liderança, tanto das Forças Armadas como do establishment político iraniano, e houve essa violação daquela soberania do território iraniano, isso pode sim se prolongar para o Estreito de Hormuz e também para toda a região do Golfo Pérsico, escalando ainda mais os conflitos para toda a região do Oriente Médio, né? Porque, de fato, é uma região, eu diria, fundamental para o escoamento do petróleo e também de outras commodities que são produzidas não apenas pelo Irã, mas por todos os países da região, e também para a chegada de muitos itens, né, que passam ali pelo estreito. É utilizado sim como um ativo estratégico por parte do Irã o controle daquele estreito justamente para provocar algum tipo de negociação. Negociação que neste momento está interrompida entre iranianos e norte-americanos, ou seja, é possível que a gente veja o avanço dessa guerra, geograficamente falando e temporalmente falando, pelos próximos dias e talvez semanas. Professor, e vai além da questão do petróleo, né? A gente olhando, por exemplo, para o turismo, temos neste momento centenas de voos que foram cancelados para os Emirados Árabes Unidos, que é um destino muito importante turisticamente. É gente que vai não só para passar férias, mas gente que vai para cumprir negócios, por exemplo, participar de feiras, eventos e muitos outros eventos, né? Então, o turismo também é muito impactado quando um conflito como esse começa. Sem sombra de dúvidas, o turismo e todas as rotas de navegação aérea, principalmente tanto para Dubai e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, como para Doha, no Catar, que é outro hub regional de aviação,
estão impactados, né? As companhias aéreas desses países já anunciaram que estão prolongando o período de interrupção dos seus voos, e a gente vai ter um acumulado, muito semelhante ao que aconteceu lá no começo da pandemia. Era uma guerra, uma pandemia, em que você vai ter cada vez um maior número de voos represados, e até colocar isso dentro de uma normalidade vai levar bastante tempo, sobretudo se esse conflito, que é o que tudo indica, continuar, né? Isso já começa a afetar países da região também, com os seus espaços aéreos fechados, como Israel, Líbano, Jordânia, a própria Arábia Saudita, o Iraque, né, o Omã, que estão ali próximos à região de conflito. E provoca também uma mudança de rotas dos voos que saem, sobretudo da África e da Europa, com destino à Ásia. Então, voos se tornarão mais longos para evitar justamente a região do Oriente Médio, por uma questão de segurança, né? E isso vai aumentar esse tempo de conexão aérea, que aí sempre traz custos para as companhias aéreas e também para os passageiros. Professor, olhando aqui para o nosso agronegócio, né, tão importante, porque exporta para centenas de países no mundo, de alguma forma, o nosso agro pode também ser impactado? O impacto sempre terá, né, Jonathan, quando a gente fala de um conflito internacional como esse que está acontecendo agora. Mas eu entendo que com a guerra na Ucrânia, que inicia em 2022, e naquele momento o Brasil, né, importava sobretudo fertilizantes de 3 países direto ou indiretamente envolvidos no conflito, como a Rússia, a própria Ucrânia e Belarus, né, o Brasil, a partir daquele momento, começa a buscar outras fontes de fertilizantes. O Brasil passa a importar de outros países do Oriente Médio, da Ásia Central, até mesmo do continente africano, justamente para amortecer aquele impacto. Claro que o Irã é uma fonte, né, de exportação para o Brasil, mas eu acredito que essas conexões, essas redes de mercado, né, de comércio, talvez possam suprir uma eventual carência do fertilizante de outros produtos que são derivados do Irã. Agora, olhando pelo lado brasileiro de exportação para o Irã, é um mercado também importante. Embora a nossa balança comercial seja superavitária, né, aí na casa dos 3 bilhões de dólares com os iranianos, o Brasil exporta principalmente soja, carne de frango, né, outros tipos de alimentos para o Irã, que é um mercado, né, se comparado com outros mercados, como a China, por exemplo, é inexpressivo. Mas se a gente olha na questão do Oriente Médio, como os outros países da região, Emirados Árabes, por exemplo, são mercados importantes que, no momento de guerra, em que essa cadeia logística ela é interrompida pelo conflito, pode afetar as expectativas de exportação lá na frente. Então, quanto mais tempo durar a guerra, mais tempo essas expectativas terão para se adaptar para um eventual cenário de restrição das exportações. Então, certamente o produtor e o setor de agronegócio no Brasil já está acompanhando essa situação no Oriente Médio para encontrar planos alternativos, né, até mesmo diversificação, seja de fornecedores, seja de mercados. Professor, olhando agora para o campo político, né, a gente sabe que toda decisão que envolve o começo de uma guerra envolve um desgaste político muito grande. Precisa ser, de fato, uma decisão muito bem acertada para que lá na frente venha colher frutos dessa decisão, ou senão a situação realmente pode se desenrolar para algo muito negativo. E digo isso em relação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Uma pesquisa realizada neste domingo pela Reuters Ipsos mostra que de 1 a cada 4 americanos, apenas 1 aprova essa ideia, essa execução dos ataques americanos contra o território iraniano, não é? Muitos americanos são contrários a qualquer possibilidade de os Estados Unidos participarem de novas guerras, novos conflitos, enfim. Isso envolve questões que vão muito além da economia, né, professor? Queria muito ouvi-lo a respeito disso. Vão além da economia, Jonathan, mas os reflexos são no aspecto econômico, principalmente se confirmando, né, algum impacto no petróleo, o custo do encarecimento da energia e dos produtos que dependem do frete, ou seja, do combustível, para o consumidor norte-americano. Tenho reiterado isso várias vezes desde janeiro, quando teve a captura do ex-ditador Nicolás Maduro na Venezuela. A opinião pública norte-americana, ela vota a partir do seu poder de compra, ela vota com o bolso. Então, se estas guerras tornam o custo de vida mais caro para o cidadão norte-americano, a tendência histórica, comprovado, né, por várias pesquisas no âmbito da ciência política, tende que ele vote na oposição. Então,
em que pese Trump esteja agindo nesse momento agora com essas incursões na Venezuela, no Irã, muito provavelmente em breve em Cuba, né, as ameaças da Groenlândia, por exemplo, pode ter um custo político muito significativo para o presidente Trump em novembro nas eleições de midterms, né, que é o grande objetivo dele, que ele tenha o comando republicano, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado, né, e caso isso se traduzam, esses conflitos, num aumento do custo de vida, pode ter um revés, sim, na política do governo Trump, né, e aí afetando, inclusive, suas pretensões para além das midterms, já olhando as próximas eleições presidenciais. Quando a gente olha para esse conflito atual, a gente acaba fazendo comparações, né? E se a gente olhar para o comecinho do ano, quando os Estados Unidos fizeram aquela operação, aquela intervenção na Venezuela, que resultou na captura do ditador Nicolás Maduro, né? A gente pode fazer alguma comparação com esse atual momento, professor? Seria interesse dos Estados Unidos também ter uma presença mais ativa no Irã para explorar o país de forma econômica? Esse é o grande ponto de interrogação. Até escrevi sobre isso ontem, né? A gente já tem um padrão de comportamento, um modus operandi, né, da administração Trump, tanto na Venezuela como no Irã. Ou seja, no primeiro momento, um posicionamento de forças navais, forças marítimas, porta-aviões, então, esse posicionamento estratégico militar próximo à Venezuela, próximo ao Irã. Ao mesmo tempo, a ocorrência de negociações infrutíferas, que não surtem resultado, é mais como uma fotografia da negociação, dizer, olha, nós tentamos negociar e não foi possível. Ameaças verbais, né? Várias falas do presidente Trump dizendo que o tempo está esgotando para a Venezuela, o tempo estava esgotando para o Irã. A ação de fato e aí mudam os cenários. No caso da Venezuela, a manutenção do regime, mas com uma outra pessoa. Sai Nicolás Maduro, ditador capturado e preso, levado para Nova York, assume a vice-presidente, agora presidente interina, Delcy Rodrigues, tutelada para Washington. O que aconteceu no Irã até este momento, segunda-feira, 2 de março? O Ayatollah Ali Khamenei é assassinado, outras lideranças políticas e militares também, o presidente Pezeshkian é mantido, o ex-presidente Ahmadinejad é assassinado, isso pelas forças de Israel, e o regime continua, já coloca-se o sucessor de Khamenei, né, e mantém-se na defensiva contra os Estados Unidos. Ele não é tutelado pelos Estados Unidos. Aí começa a diferença. A partir desse momento, a comparação não é possível. Pode ser que os Estados Unidos tomem o controle do Irã futuramente, é um cenário que não se pode descartar. Mas, pela fotografia do momento, a partir desse contexto, Venezuela e Irã tomam caminhos diferentes, né, que a gente até o momento não sabe como será no caso iraniano. Para concluir, Jonathan, o que eu tenho colocado, falei agora inclusive nas minhas últimas 2 aulas hoje de manhã, né? Chama muita atenção o silêncio de Rússia e China. Notas diplomáticas condenando a violação da soberania iraniana, mas nenhuma ação mais enfática. Vale destacar que boa parte do sistema de defesa antiaéreo iraniano era russo, boa parte do armamento iraniano é russo ou chinês, e se mostraram insuficientes para evitar essa incursão militar norte-americana. Nós podemos estar vendo, além de uma fragmentação de um multilateralismo, arrisco aqui fazer essa quase hipótese, né, porque ainda precisaria, se fosse uma hipótese, se comprovar, uma quase hipótese da emergência dos Estados Unidos de fato como uma superpotência, dada este silêncio, essa não resistência, esta não movimentação das outras 2 grandes potências, que são China e Rússia, até o presente momento.